Segundo um dos maiores nomes atuais da administração, Jim Collins, autor do livro Empresas Feitas para Vencer, a capacidade de uma empresa contratar e formar novos líderes é fator determinante para o crescimento desse negócio. Com certeza, pessoas é um desafio de todos nós, administradores. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre o pipeline da liderança e como tornar o seu negócio uma máquina de formar líderes. Um livro recente, publicado em 2017, chamado Pipeline da Liderança, escrito por 3 autores americanos que vieram de grandes organizações como GE, trouxeram para o mundo uma visão de qual é o pipeline da formação de uma liderança. A visão dos autores nessa publicação é de que a gente precisa entender que existem diferentes graus de liderança numa organização, entretanto, para você atingir o novo patamar de liderança, crescer nesse grade, você precisa entender quais são os requisitos deste pipeline, quais são as características dessa transição de liderança. Eu já sofri muito por cometer um erro que o Jim Collins fala também no livro dele, que é colocar as pessoas que a gente confia nas posições que a gente precisa, mas não necessariamente as pessoas que a gente confia têm as características de que aquela posição necessita. Por esse motivo, a gente precisa entender quais são as características que cada posição de liderança precisa. No livro, ele descreve cerca de 8 níveis de liderança, entretanto, isso não é presente na maioria dos negócios. Até ele traz uma versão simplificada com 4 fases dessa liderança. E é mais ou menos o que a maioria dos negócios tem, cerca de 4 níveis de liderança. Eu não vou me atentar a explicar cada nível de liderança aqui, convido você a conhecer mais sobre o livro, mas para a gente ser sucinto e você sair com uma entrega prática, o que eu tenho feito para avaliar se os meus colaboradores, os meus sócios, o meu time tem evoluído nesse pipeline de liderança para assumir novas posições de gestão, quais são esses aspectos e como eu faço isso. Começando pelo final, começando por esse como eu faço isso, o primeiro aspecto é que você tenha com o seu time uma rotina de one-on-one, que é você sentar 30 minutos, 40 minutos por semana com cada membro do seu time, seja os seus líderes ou os líderes dos seus líderes, uma rotina na organização, uma vez por semana, para avaliar a evolução dessas pessoas perante as entregas e as questões que elas tinham que fazer, para assim você avaliar também se ela tem evoluído nesse grade de liderança. Uma vez que você identifica que ela preencheu todos os requisitos daquele nível de liderança que ela está, teoricamente ela está apta para ir para o próximo nível e você começa a avaliar as características, os aspectos que ela precisa ter para ir para esse próximo nível e assim julgar se ela está pronta para assumir esse novo cargo de liderança. Se você não lidera uma organização, você pode pegar esses pontos que eu vou falar a partir de agora e ver para se autoavaliar, para ver se você tem preenchido esses requisitos para assim assumir uma posição de liderança. Antes de eu falar sobre essas características, uma outra dinâmica presente também no meu dia a dia aqui é uma mentoria uma vez por mês. Você vai ter o one-on-one com o seu time direto, toda semana, mas eu também adiciono uma mentoria, tanto com esse time, mas com outros membros da organização, o máximo que eu puder atender. A ideia é que isso passa para os meus líderes fazerem essa questão, isso já é feito hoje no nosso modelo de franquia, que é um momento onde você vai avaliar características mais amplas da vida dos indivíduos. Como anda a vida pessoal dela, como anda o fit dela com a organização, se de alguma maneira isso não desandou, como anda a evolução do propósito dela. Uma característica que eu tento pegar, um ponto que eu tento pegar nessas mentorias é o propósito, para que a pessoa existe, o que ela quer da vida e como eu encaixo e ajudo ela a conquistar isso, bem coach. Todo líder tem que ser um bom coach. Para liderar essa pessoa, literalmente, se você quer fazer isso na sua vida, como que a gente orquestra a organização para te ajudar a chegar nesse objetivo? Também avalio questões como desenvolvimento intelectual, como ela tem evoluído nos aspectos de desenvolvimento intelectual, tudo alinhado com esse próprio propósito da pessoa, porque eu sempre vejo que a organização tem que ser um meio para a pessoa atingir o seu objetivo. Você não tem que enxergar as pessoas como algo para servir a organização. Não, a organização serve as pessoas, a organização é um meio para as pessoas atingirem seus objetivos, seja os clientes, seja os colaboradores. Voltando então para os aspectos da liderança em si, eu avalio basicamente hoje 2 grades, 2 níveis dessa liderança, que seria gerenciar a si mesmo. Primeiro objetivo da liderança é que você seja capaz de gerenciar a si mesmo, e o segundo nível é gerenciar outras pessoas. O terceiro nível seria gerenciar grupos, mas provavelmente você, gestor, administrador,
está nesse nível ou você ainda nem passou por esses dois primeiros, então vamos se atentar a esse. Lá no livro você pode entender um pouco mais sobre os outros níveis que ele traz e entender o que faz sentido para a sua organização. Na minha, atualmente, esses dois níveis são os que mais fazem sentido. Então, o que você tem que entender? Na hora de fazer o one-on-one, eu tento identificar, obviamente, em qual desafio de liderança essa pessoa está. Se ela está no desafio de gerenciar a si mesma ou já está no desafio de gerenciar os outros. Para ambos esses modelos, existem 3 pontos que a gente tem que avaliar. Esses 3 pontos são habilidades, gerenciamento de tempo e valores dessa pessoa. Isso vai mudar dentro desses 3 pontos, dessas 3 colunas, os pontos em si vão mudar no nível próximo. Cada nível ela tem que conquistar novas habilidades, mudar a sua interpretação de gerenciamento de tempo, mudar um pouco dos seus valores. No primeiro nível, vamos entender quais são alguns dos aspectos que a gente tem que avaliar em cada um desses one-on-one. Primeiro, óbvio, o domínio técnico especializado da função. Primeiro aspecto de habilidade que a pessoa tem que fazer, bem óbvio, tem que dominar tecnicamente. Eu faço uma avaliação de 0 a 5, pergunto para a pessoa como você acha que você está dominando tecnicamente aquilo que você está fazendo. Se ela disser, eu tô 3, tô 4, eu vejo, tá, beleza, o que a gente vai fazer para dar um próximo nível nesse aspecto? E isso eu faço com todos esses pontos que eu estou falando aqui para vocês. O segundo é o trabalho em equipe. Como essa pessoa está se lidando com o time. De 0 a 5, como ela está. Se está abaixo, como que ela pode evoluir. Se não está, ponto. Ponto vencido. Terceiro aspecto, ela tem que visar o seu trabalho para benefício próprio. Ela tem que ser individualista nesse momento. Esse é um aspecto que tem um asterisco de que esse aspecto vai ter que mudar no próximo nível de liderança. Mas no nível de gerenciar a si mesma, ela tem que se importar mais consigo mesmo do que qualquer outra pessoa. Porque não adianta aquele papo da máscara, não adianta você querer salvar os outros se você não salvou a si mesmo. Então, nesse primeiro nível, você tem que se importar e entregar o melhor trabalho para você. Não perca tempo com os outros, porque se você perder tempo com os outros, você vai se prejudicar e nunca vai ter a chance de gerenciar os outros. Ponto 4 de habilidades é a utilização dos processos, procedimentos e ferramentas da companhia. Um desafio para qualquer empresa que implementa um novo sistema é garantir que os colaboradores executem os processos, utilizem as ferramentas que a empresa precisa. Então esse é um ponto que a gente tem que medir. Uma vez que a pessoa tem alto nível nesse aspecto, ela vai estar pronta para coordenar outras pessoas a fazerem o mesmo. Ponto 2, relacionado ao gerenciamento de tempo. Primeiro aspecto, hábitos. Se a pessoa tem um hábito diário, rotina diária de chegada e saída. Isso é muito importante, principalmente em organizações como a da V4, que a gente não cobra o horário de ninguém. Então a pessoa tem toda a liberdade de gerenciar a si mesma. Mas a gente sabe que uma pessoa que é referência, que é organizada, que gerencia outras pessoas, ela precisa ter uma rotina diária de chegada e saída. Ela tem que ser uma pessoa disciplinada. A cultura da disciplina, mais uma vez, Jim Collins fala sobre isso no livro dele. Então, como essa pessoa está disciplinada com a rotina diária dela? Ela consegue acordar, chegar e sair sempre no mesmo horário? A gente sabe que a consistência, que a rotina leva ao progresso. Além disso, o cumprimento de prazos, o quanto essa pessoa vem cumprindo os prazos, as metas, bate meta ou não bate meta? Quem não bate meta, quem não cumpre prazo, não tem como ser um gestor, porque a pessoa jamais será um exemplo. E a gente sabe que para o cara liderar, ele tem que ser um exemplo. Terceiro aspecto, nos valores profissionais. Primeiro deles, mais importante, o como essa pessoa está alinhada, incorporou os valores da companhia. Aquele quadrinho lá de visão, valores, aquilo lá tem que estar incorporado no seu time. E é isso que você tem que avaliar, não adianta aquilo estar numa parede. O Peter Drucker falava que a cultura come a estratégia no almoço. Ou seja, não adianta você ter uma ótima estratégia se a cultura, se os valores da companhia não estão impregnados nos indivíduos. O quão o trabalho técnico de alta qualidade é um valor pessoal para essa pessoa. O quão ela se importa com isso pessoalmente, isso é extremamente importante para ela. Só se isso for extremamente importante para ela, ela vai poder ser esse líder no futuro. E o terceiro e último é a obtenção de resultado por valores profissionais. Ou seja, é importante para ela obter resultados pelo seu próprio esforço. Ela tem esse valor que só depende dela, não depende de outros. Isso é extremamente importante, ela tem que ter essa consciência e é isso que ela vai passar para os outros. Entretanto, isso vai mudar no nível 2. No nível 2, quando a gente está falando de gerenciar os outros, primeiro todos esses pontos que eu listei têm que ser vencidos. E aí vai ter novos desafios. Uma vez que aqueles estão vencidos, essa pessoa, por exemplo, nesse aspecto, isso muda. Isso é outro asterisco que tem que ter reduzido drasticamente, porque agora o valor profissional que ela precisa ter, além dos outros, esse é um que precisa ser reduzido, porque o valor dela agora é aprender a gerar resultado por meio dos outros. Um líder não gera resultado direto.
O resultado dele é por meio dos outros, é indireto. E muitas pessoas, pensa nisso, têm dificuldade, valores pessoais de aceitar isso, de que o trabalho dela não dá resultado. É o trabalho dos outros, por meio dos outros, que vai ter resultado. E ela precisa estar bem com isso, senão ela não vai conseguir liderar. Outros aspectos que entram nos valores pessoais que essa pessoa precisa ter é uma integridade visível. Ela precisa ser muito respeitada, que as pessoas não questionem a sua integridade, senão as pessoas não liderarão ela. Ela precisa ter isso claro como um valor importante, ela se preocupa com isso. O sucesso dos subordinados tem que ser um valor pessoal também dela. E o trabalho com métodos gerenciais também tem que ser um valor pessoal dela. Isso é uma mudança de mentalidade importante para um novo cargo de liderança, porque essa pessoa precisa largar a mão de querer ser a pessoa que faz, mas ser assim a pessoa que gerencia e planeja, que é bem diferente de ser a pessoa que faz. E fazendo o gancho lá com as habilidades, quais são as habilidades que esse novo cargo de gerenciar os outros exige que você tenha que avaliar se a pessoa tem para poder assumir esse cargo? Primeiro aspecto é planejamento, gerenciamento de orçamento e questões de longo prazo. Se a pessoa não tem uma visão de planejamento, de entender um plano de longo prazo, seja financeiro, seja do setor, ela dificilmente vai conseguir gerenciar o time dela. Outro aspecto importante é a capacidade de contratar pessoas. Todo líder tem que contratar pessoas. Se ele não tem a manha de convencer as pessoas a trabalhar nessa organização, ele não está pronto para esse novo cargo de liderança. Delegação de atividades é um aspecto extremamente importante, que ele tem que ter essa habilidade. Coach e feedback, ele tem que ter essa habilidade de ter esse tete-a-tete, esse coach, aquele one-on-one que você fazia com ele e agora vai ter que fazer com outros. Avaliação de desempenho, ele tem que aprender a avaliar o desempenho das pessoas e entregar gratificações, motivações para esse time. Como que ele faz isso para fazer esse time se manter na motivação, na vanguarda do negócio. Os 3 aspectos do ponto lá 2 de gestão de tempo que agora mudam sem perder os aspectos anteriores, o primeiro é a sua disponibilidade de tempo para os outros e os outros requisitarem esse tempo e terem esse acesso. Porque agora, basicamente, o tempo dele, o trabalho dele é ajudar os outros. Ponto 2, precisa saber priorizar questões. Ele tem essa habilidade de gestão de tempo para priorizar questões e dizer, não, isso aqui a gente não vai fazer, a gente vai fazer isso aqui porque eu sei como priorizar as coisas para o objetivo da organização. Essas são uma série de características que a gente avalia nesse grade, que eu indico que você realmente crie um sistema para você mensurar isso nesses one-on-one com seus colaboradores. Aqui na tela, aqui na descrição, a gente vai deixar essa lista para você copiar e colar na sua planilha, no seu Excel, no seu sistema, para você ir medindo esses níveis. Se você é um colaborador individual, um empreendedor, avalie isso em você mesmo, com essas habilidades você tem. Se hoje você trabalha sozinho, você precisa preencher aqueles requisitos para ir para o nível 2 para poder gerenciar os outros. Os livros que eu citei aqui, Pipeline de Liderança, Empresas Feitas para Vencer, são leituras obrigatórias para qualquer gestor que está aí nos ouvindo. Se você precisar saber mais como fazer isso para o seu negócio, para o negócio do seu cliente, aprender a ser um consultor de negócio como nós somos aqui na V4, conheça nossas soluções de educação e até mesmo a nossa assessoria para o seu negócio. Meu nome é Daniel Lippert, sócio fundador da V4 Company, nosso negócio é vender o seu.